Olá, quarto ano, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Olha, hoje na aula de geografia nós vamos falar de um assunto que se chama primeiros habitantes. Nós vamos falar sobre os primeiros habitantes, vestígios pré-históricos, tá certo? Olha, na aula passada a gente falou do povo brasileiro, né? Nós falamos que muitos povos contribuíram para a formação do povo brasileiro, como ancestrais da pré-história, indígenas, europeus, africanos e imigrantes de vários lugares do mundo. Mas, para conhecer os primeiros habitantes do nosso território, que hoje é chamado de Brasil, nós precisamos fazer uma viagem no tempo e voltar aos primórdios da África. África essa que é considerada o berço da humanidade. De lá partiam os primeiros povos que se espalharam pelo planeta. Nós vamos falar agora sobre os caminhos do ser humano para a América. Como é, como foi que os primeiros habitantes chegaram aqui na América? Nós vamos falar do caminho que ele percorreu. Bem, eu falei agora há pouco que a África ela é considerada o berço da humanidade. Olha ali nesse mapa a África que eu contornei de vermelho. Estão vendo? Ela é considerada o berço da humanidade. Por quê? Porque de lá partiram diversos povos. Foi de lá que os povos começaram a partir e a se espalhar pelo planeta. Agora, a minha pergunta é: como é que esses povos, né, partiram da África, como foi que eles conseguiram chegar lá na América? Alguém consegue me dizer como eles partiram da África e chegaram lá na América? Né? Vamos fazer uma volta no tempo, vamos voltar no tempo, né, para explicar como foi que eles partiram da África e chegaram lá na América. Bem, os caminhos seguidos pelo homem para entrar na América e a data em que isso teria ocorrido são motivos de muita polêmica entre os estudiosos. A cada novo vestígio ou objeto descoberto, diferentes teorias são elaboradas para explicar a origem do homem americano e ocupar as áreas de ocupação humana mais antigas do continente. Sabe-se que a espécie Homo sapiens, na qual nos incluímos, surgiu na África por volta de 150 mil anos atrás, e de lá ela se espalhou para as outras partes do mundo. Existem diversas hipóteses sobre os caminhos dos grupos humanos na pré-história. Hoje nós vamos falar de duas dessas hipóteses, né, que relatam sobre o caminho do ser humano para a América. A primeira hipótese que nós vamos falar é sobre a passagem pelo Estreito de Bering. E outra hipótese, né, acerca do caminho do ser humano para a América é sobre a travessia pelas ilhas da Polinésia. Vamos começar falando, né, de uma teoria que diz que os primeiros habitantes a chegarem na América, eles vieram pela passagem pelo Estreito de Bering. Então, essa teoria, né, é muito aceita mesmo pela comunidade científica. Essa teoria ela é tradicional e ela é muito aceita para explicar a origem do homem americano. Então, eu vou colocar aqui um mapa, tá certo? E eu já contornei ali a África, porque nós já sabemos que a espécie Homo sapiens, ela, né, surgiu na África. E aí, essa teoria afirma que os primeiros habitantes do nosso continente, eles vieram de regiões, né, das atuais Mongólia e Sibéria, localizada lá na Ásia. E a partir daí, segundo essa teoria, há cerca de 11.500 anos, grupos humanos eles teriam ido atravessar o Estreito de Bering, que liga a Ásia até a América. Isso só teria acontecido porque, deixa eu aproximar aqui, essa região aqui do Estreito de Bering, para você estão vendo aqui a região do Estreito de Bering, aí vocês devem estar se perguntando como é que eles passaram, né, da parte ali da Rússia para a parte do Alasca. Como é que eles passaram, tio Hugo? É estreito, mas eles foram nadando, eles foram como? Olha, essa passagem, né, pelo Estreito de Bering só foi possível porque na última glaciação, né, quem já assistiu aqui à Era do
a era do gelo, né? Que os animais andam pelo gelo, né? Então foi isso que aconteceu na última glaciação. O nível baixo da água do mar e a sua transformação em geleiras formaram uma espécie de passagem natural para entre os dois continentes. E foi por ali que o ser humano passou. Então foi o período glacial que favorecia alguns povos asiáticos a atravessar o Estreito de Bering e chegar no continente americano. Existe também uma outra hipótese, essa hipótese aí sobre o povoamento da América já é um pouco mais recente, né? E essa hipótese é o que a gente chama de a hipótese da travessia pelas ilhas da Polinésia. Então, deixa eu colocar um mapa aqui novamente, lembrando que o Homo sapiens ele surgiu lá na África, não é isso? E aí, o que é que essa hipótese da travessia pelas ilhas da Polinésia defende? Né? Ela defende que, além dos grupos humanos originários da Ásia, outros teriam vindo também pela Oceania, navegando pelo Oceano Pacífico e passando por ilhas da Polinésia. Né? Olha a Polinésia ali. Então foram navegando, 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 até chegar no continente americano. Eles passaram pelas ilhas da Polinésia. Os cientistas sugerem que povos caçadores-coletores habitaram o continente americano há mais de 48 mil anos. No Brasil, os sítios arqueológicos mais antigos indicam a presença de povos há aproximadamente 11 mil anos. Aí vocês devem estar se perguntando, tio Hugo, o que são sítios arqueológicos? São esses lugares onde se encontram vestígios de ocupação humana no passado, como pinturas rupestres e fósseis, tá certo? Bem, os vestígios de povos ancestrais dedicados à pesca e à produção de cerâmicas, conhecido como marajoaras, podem ser encontradas lá na ilha de Marajó, no Pará. A região de Santa Lagoa, no município de Minas Gerais, concentra importantes sítios arqueológicos, onde foram encontrados crânios humanos, dentre eles o de uma mulher nomeada Luzia pelos arqueólogos. Pesquisas indicam que esses povos são de origem africana. Além disso, sabe-se que povos ancestrais, caçadores de grandes mamíferos, como a preguiça gigante e o tigre dente de sabre, habitaram a região da Serra da Capivara, lá no Piauí. Lá foram encontrados fósseis desses animais e diversas pinturas rupestres que ilustram a vida cotidiana desses antigos moradores. Os sambaquis, grandes amontoados de conchas, pedras e outros resíduos encontrados no litoral do Brasil, eram locais de enterros e rituais simbólicos. Nesses locais são encontrados vestígios pré-históricos de povos dedicados à pesca, caça e produção de artefatos utilizando moluscos, ossos de peixes, entre outros. Agora, Diogo vai deixar uma atividade para vocês fazerem. É a atividade xerocada que os pais de vocês pegaram agora há pouco no colégio. Se não pegaram ainda, fala para eles irem lá pegar essa atividade, né? Vocês vão responder. Eles pegaram várias atividades xerocadas. Vocês só vão responder hoje a atividade xerocada de número um. Tem um número aí na atividade, vocês olham para não responder todas. Só respondam a atividade xerocada de número um hoje. As outras são para outros dias quando eu passar, tá certo? Um bom final de semana para vocês e até a próxima.